Meus irmãos, dando continuidade então às exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios 5. E façamos uma leitura dos versículos 1 até o versículo de número 8, mas hoje, especificamente, nós vamos nos deter, eu vou dividir mais uma vez essa exposição em duas partes. A primeira parte nós vamos expor hoje do versículo 1 ao 6, e o versículo 7 e 8 nós faremos a exposição em ocasião posterior. Então, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 8, mas nos ateremos à exposição hoje pela manhã, dos versículos 1 a 6. Assim diz o Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém e amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será pregada ao coração dos Teus filhos, os filhos da Tua aliança, que hoje se reúnem aqui em Teu nome. Fala conosco, Senhor, e afasta de nós as dispersões. É o que te rogamos, Senhor, e já te agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, eu havia falado do versículo 1 ao versículo 6, não foi isso? Mas é do 1 ao 5, tá bom? Só corrigindo, e aí nós daremos continuidade na segunda parte dessa primeira perícope aqui do capítulo 5, nos versículos 6, 7 e 8, posteriormente. Vejam, há alguns meses atrás, a mídia norte-americana passou a noticiar uma série de crimes de natureza sexual ocorridos em algumas igrejas evangélicas, como estupro, pedofilia e até mesmo incesto, envolvendo o nome de vários pastores conhecidos no cenário americano. Além de também noticiar como esses crimes eram ocultados, na maioria das vezes, por suas respectivas igrejas e lideranças. Não demorou muito para que essa avalanche de notícias passasse a ganhar espaços também na mídia de nosso país, principalmente devido ao ativismo político progressista contra igrejas evangélicas, conservadoras e principalmente igrejas reformadas. Alguns influencers angelicais brasileiros que se auto-intitulam reformados, ao saberem de tal conteúdo, viram nessa matéria uma grande oportunidade para aumentar a monetização de seus canais com likes e views.
trazidos por um assunto tão polêmico, e com apenas 2 dedos de ganância e má-fé, passaram a reproduzir e comentar o conteúdo gerado pelas respectivas mídias, sem sequer buscar maiores informações acerca da procedência de tais matérias, e se de fato as respectivas denominações, as respectivas igrejas e os respectivos pastores e líderes foram omissos, se de fato eles ocultaram aquilo que as vítimas relataram. Por quê, irmãos? Porque tais conteúdos nada produziram para o bem da igreja brasileira. Pelo contrário, contribuiu para o cancelamento e o assassinato de reputações de pastores cujas obras, traduzidas para a nossa língua, têm edificado há décadas o povo de Deus em nosso país. E com isso, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que algumas das matérias de fato traziam informações verídicas de denúncias que subiram dos tribunais eclesiásticos ao júri popular dos Estados Unidos. Mas nós não podemos também deixar de perceber que distorções e inverdades, como a ocultação dos casos, a perseguição às vítimas e até mesmo a independência da igreja contra o Estado, foram tomados de maneira maligna e recheados de inverdades. E, meus irmãos, de fato, casos de violência e abusos sexuais têm permeado os noticiários de nosso país há alguns anos já. Porém, nestes últimos dias, tem ganho uma proporção descomunal. A agenda progressista, adotada pela maioria da mídia em nosso país, amparada por nossa Suprema Corte, que adota bandeiras como as do feminismo, do socialismo e da causa LGBTQI+, tem se aproveitado desses problemas milenares e pecados escandalosos para perseguir a verdade do Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo. E tudo isso serve para nos mostrar a realidade, meus irmãos, que ainda hoje determinados comportamentos pecaminosos continuam sendo vistos como tão iníquos e abomináveis que até mesmo os ímpios os repudiam. E a igreja não pode ficar calada. Os pastores não podem ser omissos. Os conselhos não podem fazer vista grossa. Portanto, serve para nos mostrar a importância da pureza que uma igreja deve ter. Que não podemos esquecer jamais que fomos chamados para ser e feitos filhos de Deus, adotados por meio de Cristo para sermos santos, como o nosso Deus é santo. Pois, como disse Jesus, se o sal vier a ser insípido, para nada mais serve. A igreja deve acolher o perdido, cuidar dos feridos, ajudar os necessitados, mas faz isso promovendo o aperfeiçoamento de cada um deles que nelas chegam, a fim de obter pela graça, mediante a fé e o perdão dos pecados, a sua vida, a sua mente, o seu coração, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor Jesus concedeu à sua igreja, como bem nos informa a nossa confissão de fé, o ministério, os oráculos e as ordenanças, o que faz com que esta mesma igreja, em maior ou menor grau, seja então pura. E isso de acordo com a doutrina do Evangelho, que é ensinada, acolhida, dos sacramentos que são administrados
e do culto público prestado a Deus em conformidade à sua vontade, revelada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. A Igreja de Cristo, sob hipótese alguma, irmãos, pode se omitir dessa tarefa, muito menos ser conivente com qualquer tipo de prática pecaminosa em seu meio. Por isso, em tempos de relativismo, desconstruções e linguagem politicamente correta, a Igreja mais do que nunca precisa voltar-se à verdade das Escrituras, tomando-as como sua única regra de fé e prática. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui, ao denunciar um grave pecado de natureza sexual que vinha ocorrendo naquela igreja. Então, me acompanha aí na leitura, mais uma vez, dos versículos 1 e 2, porque Paulo vai tratar aqui da sedição ao litígio e a inércia de um coração soberbo com a imoralidade. Veja o que diz aí o texto. Paulo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver. No mundo greco-romano, meus irmãos, a honra era intrinsecamente um valor masculino. E esta, por sua vez, estava intimamente ligada ao poder e, portanto, também à autoridade. Naquele período, a maioria dos cargos públicos eram ocupados por homens, com exceção de alguns poucos, como, por exemplo, os cargos religiosos, pois existiam as sacerdotisas pagãs. A recompensa por um comportamento honrado de um homem reforçava os valores da sociedade greco-romana e, por isso, geralmente, era aclamado publicamente na forma de inscrições, na forma de proclamações públicas ou de celebrações. Era muito difícil, portanto, uma pessoa que possuía um status elevado de honra ser repreendido moralmente por alguém, principalmente em se tratando dos coríntios, porque a repreensão moral para alguém honrado era uma vergonha para eles. Ora, em uma sociedade culturalmente agonística, ou seja, onde a prática da disputa, seja física ou seja retórica, seja no campo das batalhas e dos combates, ou no campo das ideias, em quase todos os níveis de relacionamento e interações sociais fora da família, era percebido como um desafio à honra. E em meio a esse desafio à honra por interações fora da família, a mulher passava então a exercer um papel importante a esses que haviam sido honrados, o de garantir aos seus maridos o status. E como elas faziam isso? Evitando uniões sexuais ilícitas ou infidelidade de qualquer tipo. A mulher que evitava isso, trazer vergonha aos seus maridos, era reconhecida publicamente com a inscrição: casada com apenas um homem e fiel a ele por toda a vida. Isso, meus irmãos, nos mostra as razões do porquê da perplexidade de Paulo, quando escreve a eles e diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Olhem para o texto aí e observem que o uso do advérbio seguido pelo verbo ouvir na voz passiva aqui confirma que aquilo que ele
houve sobre os coríntios é algo real e verdadeiro, ou seja, não é uma fofoca, não é um disse-me-disse, não é um rumor. É algo que vem acontecendo e ganhou o âmbito público. A pergunta então é: o que se ouve acerca deles de tão grave? Paulo vai dizer que há entre vós imoralidade. A palavra aqui utilizada por ele é porneia, que foi traduzida para a nossa versão aí das Escrituras como imoralidade. Essa palavra, de acordo com os principais léxicos da língua grega, diz respeito às relações sexuais ilícitas. De uma maneira mais direta, era usado comumente no primeiro século como se referindo à prostituição. Mas também é utilizado nas Escrituras em outros contextos para se referir a qualquer tipo de relação sexual pervertida, como a fornicação, o sexo violento, o adultério, o incesto e etc. Mas vejam que Paulo não fala apenas da imoralidade que estava havendo entre eles. Paulo dá uma ênfase nesse problema. A imoralidade era tal. Ou seja, ele repete a palavra por 2 vezes e faz isso comparando a imoralidade deles entre a imoralidade que os pagãos costumavam fazer. Ou seja, a imoralidade que eles abrigavam no seu seio era pior do que aquele tipo de imoralidade que era praticado entre os pagãos. E só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, na cultura greco-romana, as relações extraconjugais, homossexuais e até mesmo o incesto não era algo incomum. Pelo contrário, era praticado por muitos. Por isso, a esposa que era fiel era tão valorizada, ao ponto de receber uma placa, uma efígie. E é por isso que Paulo fica tão conturbado aqui, irmãos. Porque o que ele está dizendo é que o pecado deles, que eles têm acobertado entre eles, ou abrigado, é melhor dizer, é tão perturbador, é tão grave, que até mesmo entre os pagãos, esse pecado é motivo de escândalo. Nem os pagãos que praticam tais coisas concebem aquilo que vem acontecendo dentro da igreja de Corinto. E sabe o que é que agrava ainda mais, irmãos? Porque, ao que parece, esses pagãos que ele se refere eram os demais habitantes de Corinto. Corinto, que era conhecida no mundo romano como a cidade das prostituições, como a cidade da degradação moral. Então, até entre os degradados moralmente, o que acontecia na igreja de Corinto lhes chamava a atenção. Talvez você esteja perguntando: e que pecado tão grave é esse, reverendo? Ora, Paulo vai declarar, porém sem muitos detalhes, na parte B do versículo 1, que se tratava de um homem que estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Veja aí, Paulo diz que há entre eles um homem. Paulo não nos diz o nome desse homem, que vinha tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. Vejam, o uso do verbo ter aqui, quando usado em contextos sexuais ou conjugais, é um eufemismo para relacionamento sexual contínuo.
que eu quero dizer com isso? Por que eu estou enfatizando essa questão sintática? Ou morfológica também. Porque, meus irmãos, não se trata aqui de uma relação casual. Como dizem em nossos tempos, uma noite apenas. Um coito fortuito. Não, meus irmãos, a ideia aqui é de uma relação contínua. Não é uma fantasia passageira. Não é uma noite apenas, é uma relação contígua desse rapaz com a sua madrasta. Por que madrasta e não mãe? Por causa da expressão idiomática que é utilizada aqui. Mulher de seu pai. A Escritura, quando se refere a uma mulher com esse termo, mulher de seu pai, é uma referência a uma madrasta. Porém, Paulo não nos dá mais detalhes acerca do que está acontecendo nessa relação incestuosa. O texto não nos diz se os pais desse rapaz, por exemplo, eram cristãos, ou sequer diz se o próprio pai do rapaz continuava vivo. Subentende-se que apenas ele, este homem, que estava cometendo este pecado, era cristão, e não o restante de sua família. E por que nós percebemos isso? Porque apenas ele vai receber a excomunhão. O nome da mulher não é citado como o dele, a mulher não é excomungada. E o pai também não é mais citado. Apenas ele recebe a punição, porque apenas ele era cristão. O fato é que tal relação era ilícita, imoral e pecaminosa. E a pergunta que não quer calar diante disso é: como os coríntios não se importavam com um pecado como esse? Como eles podiam fazer de conta que algo tão escandaloso, tão ofensivo, não fosse visto, não fosse tratado? E a razão para isso certamente está relacionada à arrogância dos coríntios, como observa Paulo imediatamente no versículo 2. Vejam aí, ele diz: andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Ora, se para nós o problema está no fato de como um crente poderia ter feito tal coisa, para Paulo o maior problema era o fato de como os crentes daquela igreja não haviam tratado esse pecado, antes estavam em si mesmos cheios de orgulho e jactanciosos. E é interessante porque Paulo usa as mesmas duas palavras, orgulho e jactância, na sentença anterior do capítulo 4, versículos 6 e 7, descrevendo assim a atitude deles para com ele, Paulo, aparentemente baseada nos seus dons, refletindo assim a sua espiritualidade. Ora, como nós observamos anteriormente, a valorização da sabedoria, os dons do Espírito, os conduziu a uma autossuficiência em vez de uma dependência total de Cristo. O que não é muito claro aqui é essa nuance precisa da exclamação de Paulo: e contudo andais vós ensoberbecidos. Será que Paulo estaria simplesmente se referindo ao que havia dito anteriormente? E, portanto, expressando aqui uma espécie de desprezo por eles estarem cheios de si, enquanto um pecado tão grave acontecia entre eles? Algo do tipo: olha, coríntios, que direito vocês têm de se orgulhar tanto assim e me menosprezar o meu ministério, o meu ensino, a minha pregação?
Se vocês têm acolhido uma coisa como essa no meio de vocês, sem fazerem nada sobre isso. Será que seria isso a intenção de Paulo aqui? Ou seria apenas um ataque direto à soberba deles? Alguns estudiosos vão dizer que a reação dos coríntios, ou melhor, a falta de reação, era devida à avareza. Se você observar aí nos versículos 10 e 11 do capítulo 5, Paulo vai falar contra a questão da avareza. Por que a avareza? E aí alguns estudiosos vão dizer porque o homem pertencia a uma das principais famílias da cidade, uma das famílias mais ricas e de maior prestígio na cidade de Corinto. E que esse homem seria uma espécie de patrono da igreja coríntia. E por isso, eles mantinham relações cordiais e eram tão relutantes em contrariá-lo, em exortá-lo, em combater o seu pecado. A argumentação parece fazer sentido, principalmente se nós olharmos para os versículos 10 e 11, como eu disse, traz aí a palavra avareza, e em seguida se refere a homens imorais, ou sexualmente imorais. A palavra no grego aqui é pornos. No entanto, nós não temos dados suficientes para fecharmos essa questão dessa maneira, mas o fato é que qualquer que seja a relação real entre o orgulho deles com o pecado que vinha acontecendo no meio deles, isso os cegou de tal forma, meus irmãos, que eles não conseguiram enxergar a condição do irmão caído. Quanto mais poderiam enxergar a condição deles mesmos. Se não puderam enxergar e corrigir um erro tão grave, como iriam enxergar e corrigir seus próprios erros, seus próprios pecados? Ao invés do orgulho, Paulo diz, eles deveriam ter lamentado a condição daquele irmão e o expulsado da comunhão. Observe aí que o verbo traduzido aqui por chegar a lamentar se refere a um tipo de angústia profunda da alma, frequentemente relacionado ao arrependimento que os justos experimentam nas Escrituras. O lamento seria então a resposta adequada a tal pecado entre os coríntios, e não o orgulho. Eles deveriam ter lamentado o pecado desse irmão, como Jacó lamentou a morte de seu filho José. Deveriam ter lamentado o pecado daquele irmão, como Davi lamentou a morte de seu filho Absalão. Deveriam ter pranteado, como pranteou Israel, depois que o Senhor feriu 70 homens em Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, a qual o Senhor havia dito que não podiam olhar. Deviam ter lamentado, como lamentou Efraim, pelos seus filhos Ézer e Eleade, mortos pelos homens de Gade, sob circunstâncias trágicas. Deviam ter pranteado, como pranteou Esdras, o sacerdote mestre do Senhor, por causa da infidelidade do povo da aliança, que após ter sido liberto do cativeiro babilônico, contraiu novas núpcias de casamentos mistos. Se tivessem agido assim, irmãos, lamentando e não sendo orgulhosos, teriam visto que era necessário a expulsão daquele homem de sua igreja, a retirada daquele homem de seu meio. E por quê? Ora, porque Deus ordenou em sua palavra que tal tipo de relação era pecado aos seus olhos.
Abram as Bíblias de vocês em Levítico 18, por favor. Vejam aí o que dizem os versículos 7 e 8. Levítico 18, versículos 7 e 8. Levítico 18, versículos 7 e 8 diz assim: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. E Deus ainda ordenou aqueles que assim procedessem, deveriam ser eliminados do meio do seu povo, ou seja, deveriam ser condenados à morte por apedrejamento, porque se tratava de um pecado abominável aos olhos de Deus. E é impressionante, irmãos, como muitos em nossos dias, ao lerem palavras como essas, quando leem, ao ouvirem algo assim, vindo das Escrituras, imediatamente as condenam como sendo uma atitude dura, uma atitude de falta de amor, uma atitude desprovida de graça. Exatamente talvez como agiram aqueles coríntios, tão cheios de si, tão autossuficientes, que foram incapazes de olhar e tratar um pecado tão grave, como tratariam seus próprios pecados. E esse tipo de crítica, irmãos, vem exatamente daqueles que não têm apreço algum por uma vida piedosa, por uma vida de santidade diante de Deus. Antes vivem como satisfeitos em si mesmos, na vida que levam e como a levam, muito semelhante aos demais no mundo. E é por isso então que eles distorcem a graça para parecer um passe livre para o pecado. Urdem o engano, chamando de liberdade a libertinagem. Se tivessem o mínimo de apreço pela pureza, pela santidade, pelas Escrituras, veriam e teriam repulsa ao pecado e não alimentariam tais sentimentos e ideias em seus corações. Irmãos, isso me lembra do episódio em que Isaías vê o Senhor. Isaías, quando vê o Senhor exaltado e ouve o triságio angelical a entoar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. A atitude dele é de lamento. Ele lamenta, ele se curva, arrependido de seus pecados individuais e dos pecados cometidos por sua nação. Deus se compadece dele. E ali um anjo vem com uma tenaz, os irmãos devem lembrar desse texto, toca em seus lábios, purificando-o do pecado. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele não está lidando aqui exclusivamente com a disciplina eclesiástica. Claro que o texto fala de disciplina eclesiástica, e é sobre isso que trataremos na segunda parte da exposição. Mas antes, devido à sua herança judaica, o conhecimento pactual que ele tem, aqui ele passa então a expressar
exatamente quais atitudes são manifestas pelos filhos da nova aliança diante do pecado. Ele está a dizer que um povo que foi chamado para ser santo não pode conviver pacificamente com a iniquidade, a transgressão e o pecado. Antes disso, procuram arrancá-los de sua vida, mas não com suas próprias forças, não com suas próprias estratégias, não em seu devido tempo, mas na força, na palavra e na verdade de Deus. Observem que era exatamente nisso que os coríntios vinham falhando. A falta de senso de pecado. E o que isso produzia? Uma espiritualidade doentia. Uma espiritualidade que diferia radicalmente daquela que flui do Evangelho de Cristo e este crucificado. Essa é a principal falha dessa igreja. Essa é a principal falha de muitas igrejas. O reconhecimento da profundidade de sua pecaminosidade corporativa devido à sua arrogância. É isso que Paulo vai ser levado a agir e de uma maneira tão dura nos versículos seguintes. Veja aí o que ele diz no versículo 3 e 4. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Através de uma expressão bastante enfática, ele diz assim: eu, na verdade. Observem que essa expressão ela está em contraste com a expressão do versículo anterior. Aqui, nesse versículo de número 3, ele se refere a si. Eu, na verdade, mas no versículo anterior ele se refere a quem? Aos coríntios. Eu, na verdade, e vós, ensoberbecidos. Paulo argumenta de um modo geral que é bastante claro aqui, irmãos. Porém, se nós formos analisar sintaticamente, e eu não vou entrar nessas questões, hoje não dá tempo, senão teriam que ser 3 partes, Gisele. Nós podemos dizer que ganha um nível de complexidade. Mas nos apeguemos à tradução que temos e ao que o texto diz. Em contraste com os coríntios, por serem ensoberbecidos, por não fazerem nada em relação ao pecado de incesto, nem mesmo por lamentarem, Paulo, veja aí, age de modo então decisivo aqui. Mas essa ação não pode ser executada por ele, porque ele não está presencialmente entre eles. E uma ação como essa de excomunhão era necessário que fosse executada pela igreja reunida, onde tanto ele quanto o poder de Cristo estariam presentes. É isso que ele está reiterando aqui. Nessa reunião, então, a igreja deveria expulsar o homem de seu meio, entregando-o de volta ao domínio de Satanás, para que, por sua destruição, ele viesse a ser salvo. E às vezes a gente olha para esse texto e acha que isso é um processo muito simples. Outros mais sinceros e honestos, brotam aí uma série de interrogações. Como assim entregar Satanás para ser salvo? Espera aí, mas voltou para o domínio do diabo, como é que ele vai ser salvo? E como assim no dia do Senhor? Quer dizer que ele vai para o inferno e no dia do Senhor ele vai... Analisemos então por partes essa questão.
Primeiro lugar, notem aí que Paulo começa observando que, embora ele esteja ausente em pessoa, ou seja, ele não está presente fisicamente entre eles. Paulo está em Éfeso, lembra? Quando escreve essa carta. Mas ele diz que está presente com eles em espírito. O que ele quer dizer em espírito aqui? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele está presente com eles na mente deles, em seus corações. Em segundo lugar, a frase no versículo 4, reunidos vós e o meu espírito, observem aí o uso enfático do vós com o meu, como sujeito composto do verbo aqui, reunidos. Deixa isso ainda mais claro, essa realidade de que a presença dele é na mente deles, ou seja, em seus corações. Por quê? Ora, porque na nova dispensação, como Paulo disse lá no capítulo 2, os crentes recebem o Espírito Santo de Deus. E ao receberem o Espírito Santo de Deus, eles se tornam um só com o Senhor. De modo que todo crente, como nós já vimos nas exposições passadas, se torna o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Espírito esse que se tem de Deus. Terceiro lugar, relacionado então a esse tipo de linguagem, receber, ter ou ser reunido no Espírito, Paulo fala ainda de uma maneira que parece ambígua, mas que de fato não é. Quando ele diz no capítulo 3 que os crentes reunidos em nome do Senhor se tornam santuário de Deus, algo muito parecido com isso é o que parece estar sendo pretendido quando ele diz que estará com eles em espírito. Como assim, reverendo? Quer dizer então que o espírito dele se uniria ao espírito dos coríntios quando eles se reunissem para expulsar aquele homem do seu meio? Tecnicamente sim e não. Deixa eu explicar melhor. Quando ele diz, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, Paulo não está querendo dizer que de alguma maneira eles devem pensar nele como se ele estivesse realmente entre eles. O que ele quer que eles entendam é que quando eles se reunirem em nome de Jesus Cristo, na presença de Deus, o Espírito de Deus estará presente entre eles. E para Paulo, isso significa que, uma vez que o Espírito de Deus está entre eles, e a verdade de Deus será proclamada, uma vez que todos os crentes estão unidos de modo místico em Jesus, ele também se fará presente nesse mesmo Espírito, ou seja, através da presença do Espírito Santo de Deus. E como isso é possível então? Ora, como ele está reunido hoje aqui conosco, através da proclamação de suas palavras que foram escritas nessa carta, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Logo, ao ser lida na assembleia, no ajuntamento solene, o Espírito comunicaria a eles o que eles deveriam fazer. Exatamente como o Espírito faz hoje aqui conosco. Assim, a afirmação de sua presença pelo Espírito é uma resposta direta à soberba daqueles que diziam que ele jamais retornaria a Corinto, que ele era ausente. Ao contrário, diz Paulo, eu estou presente com vocês em espírito. O mesmo pelo qual eu falo essa palavra profética de julgamento no meio de vós. Entreguem o autor de tal infâmia a Satanás para a destruição de sua carne. Agora vem a terceira pergunta.
que ele quis dizer com entregar a Satanás? Vejam que essa fala de Paulo aqui, essa expressão, essa frase de Paulo aqui, é bastante semelhante àquilo que Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 18, lembram? Quando fala a respeito de um pecador impenitente, ou seja, um pecador quanto mais. O que Jesus diz? Que ele deve ser tratado como gentil e publicano. A ordem para entregar a Satanás a alguém tem paralelo numa outra epístola em que Paulo escreve exatamente sobre as pessoas que naufragam na fé. Lá em 1 Timóteo, os irmãos vão lembrar que Paulo fala de Himeneu e Alexandre. E ele vai dizer, os quais entreguei a Satanás para serem ensinados a não blasfemar. Por quê, irmãos? Porque a excomunhão expurga o mal da igreja. É um processo necessário. A excomunhão expurga o mal do arraial de Deus. Os crentes estão seguros na mão de Deus. E ninguém, nem mesmo Satanás, pode arrebatá-los. Mas se um pecador é entregue ao príncipe deste mundo, ele enfrentará a destruição. Por que ele enfrentará a destruição? Ora, porque ao ser entregue, ele não vai mais desfrutar da proteção que Deus concede a ele por meio da igreja. Ele vai ser privado do apoio espiritual, e sua carne vai ser atacada por Satanás, até ser destruída. E aí vem, né? O que ele quis dizer com a carne ser destruída? O que é essa carne aqui? Há quem entenda que carne aqui se refere à parte vil da vida física do homem, aquilo que faz o homem pecar. Então, o entendimento seria que nas mãos de Satanás, essa parte da pessoa é então destruída. E Satanás então age como um agente reconciliador. Olhem só. Ora, se ele destrói aquilo que faz ele pecar, Satanás age então como um ajudador à causa do Evangelho. Ele destrói e depois o homem retorna. Não é assim? Esse entendimento não é bíblico. Mas eu acho que muitas pessoas pensavam assim. Por que não é bíblico? Porque Satanás pode, mediante a permissão divina, causar destruição de fato, mas ele jamais será capaz de conduzir um pecador a Cristo. Jamais será capaz de conduzir um pecador ao arrependimento, muito pelo contrário. Ele é determinado em levá-lo, na verdade, cada vez para mais longe de Deus. A última pergunta, então. Como devemos, então, entender o que Paulo está dizendo aqui? Entregar a Satanás para que a carne seja destruída. Bem, as palavras de Paulo dizem respeito a um declínio físico, de fato. Deus permite que Satanás ataque o excomungado, enfraquecendo o seu corpo físico. Você vai lembrar de algo semelhante com o que acontece com o Jó, e também com o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12. Durante esse processo, então, o pecador tem um tempo suficiente para, em meio às agonias e às dores, refletir sobre sua condição pecaminosa e assim arrepender-se. Vocês já viram aquela expressão de dizer assim, cuidado, você está desviado, se Deus não lhe trouxer no amor, Deus vai lhe trazer na dor. Já ouviram isso? Isso é descontextualizado, irmãos. Porque se o camarada não foi disciplinado e excomungado, não tem o porquê disso acontecer. Agora, se ele foi
disciplinado e excomungado, que significa uma impenitência de seu coração, não arrependimento e um pecado, quanto mais, no qual ele faz lei para si mesmo, aí sim, ao ser entregue a Satanás, se ele é um eleito, é isso que vai acontecer. Na dor, no fundo do poço, na amargura, ele vai lembrar-se do Criador. Ele vai lembrar-se do Senhor. Arrepender-se e retornar para Deus. Portanto, esse é um processo no qual o pecador tem tempo para refletir sobre sua condição, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Há uma subordinação entre as cláusulas aqui. Ainda que a palavra aqui, espírito, na tradição, possa se referir ao Espírito Santo, ou também pode ser o espírito do homem, os tradutores compreendem o termo como se referindo ao Espírito Divino. Nesse sentido, a destruição da carne serve ao propósito de tornar a alma do pecador novamente sã antes dele morrer. A dádiva da salvação depende do arrependimento, irmãos, que deve acontecer enquanto há vida terrena, não depois da morte. A Bíblia claramente nos ensina que o arrependimento precisa acontecer na terra, irmãos, não é no inferno. A morte física fecha a porta irrevogavelmente. Há uma segunda oportunidade para arrependimento e salvação. É por isso que nós temos que lamentar por aqueles que se afastaram, por aqueles que foram disciplinados, por aqueles que foram excomungados. Eu vi isso acontecer. Quando no início de meu ministério, eu tive que excomungar um irmão que foi meu colega no seminário, por seu coração duro e impenitente. E foram 3 anos a fio assim, até que então, por uma condição de saúde grave, onde as dores eram tão fortes, que ele perdia, inclusive, a razão, mas que em um breve momento de espaço, ele pôde reconhecer os seus pecados, reconhecer o quanto errou, quanto mal fez e rogar pelo perdão do Senhor. A salvação, meus irmãos, é uma realidade escatológica. Ainda que a vivenciamos no tempo presente, ela só terá o seu cumprimento perfeito no dia do Senhor. Portanto, não se trata aqui de que o pecador tem que morrer e que a sua alma no dia do Senhor vai ser salva. Não é isso. Ele precisa se arrepender enquanto vive aqui neste mundo, para que possa então estar no dia do Senhor entre aqueles aos quais o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai no meu gozo. Na sua infinita sabedoria para levar um pecador ao arrependimento, meus irmãos, Deus tem, ao longo da história, usado vários meios e métodos, porque o Senhor nos garante que nenhum daqueles que são seus serão perdidos. Ao mesmo tempo nos diz que também nada poderá nos separar do seu amor.
Então, no dia do Senhor, ainda que Satanás destrua o corpo físico, o espírito daquele homem será salvo para o dia do juízo. Mas para isso é necessário que ele tenha sido restaurado física e espiritualmente, para de fato ser contado entre os que adentrarão no novo céu e na nova terra. E a Escritura nos dá vários exemplos de pessoas que se arrependeram, irmãos. Como Gomer, como a esposa sexualmente imoral de Oséias, personifica Israel, exclama: irei e tornarei para o meu marido, porque melhor me ia então do que agora. E o exemplo mais emblemático disso acontece na parábola do filho pródigo que Jesus conta, onde o filho arrependido, ao confessar que pecara contra Deus, contra seu pai, cai em si, depois de guardar porcos para um pagão, num Shabat. A agonia da fome lhe triturando as entranhas. Ele havia quebrado o mandamento de Deus, mas a distância e a peneira de Satanás, esmiuçando a sua carne, fez com que reconhecesse a alegria, a beleza e a majestade que está na presença de Deus. E assim ele confessa o seu pecado e de vontade própria retorna à casa paterna. E é interessante como o Senhor Jesus narra que está o Pai, aguardando o retorno. Sabe por que ele está aguardando? Ele não está dentro de casa e recebe uma surpresa? Porque ele sabia que o filho haveria de voltar para a sua casa. E voltaria conduzido pelos os braços da graça e do amor de Jesus Cristo. E assim é com cada um de nós, irmãos. Que não venhamos a desejar ter um coração duro para passar por esse processo, mas que roguemos ao Senhor, como fizemos ainda há pouco, lembrando das palavras de Davi no Salmo 51, que tenhamos um coração de carne, que se quebrante diante da verdade de Deus, se arrependa dos pecados e viva de modo justo, santo e agradável no Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, tão importante acerca da piedade e da disciplina, Senhor. Do que acontece quando nosso coração é endurecido por causa de nossos pecados. E assim te suplicamos, Senhor Deus, que não permita que venhamos a ter um coração como deste homem, mas que sejamos quebrantados por teu Santo Espírito, por tua palavra, e que sejamos, ó Deus bendito, não altivos, mas humildes diante de ti, reconhecendo que nossa salvação procede da tua graça, não de nossos méritos. O favor é teu, Senhor, não nosso. Continua a nos abençoar com a tua verdade.